Hello, everybody. How are you doing? I hope everybody's well. E aí, pessoal do primeiro ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Que bom. Agora, a partir de hoje, as nossas aulas serão assim, comigo, não é? Por enquanto, a gente tem que ficar assim meio separado, então a gente vai seguir dessa maneira. Você aí na sua casa, eu aqui na minha, mas de determinada maneira estaremos juntos. Além das aulas gravadas, a gente também vai disponibilizar alguns horários de lives com vocês, para que vocês possam tirar as suas dúvidas, esses plantões ao vivo conosco, tudo bem? Ótimo! Vamos começar a aula de hoje? Hoje a gente vai fazer uma aula de gramática. A gente vai fazer o módulo 9 da sua apostila. Portanto, pegue-a, já vai abrindo no módulo 9, página 382. Essa é a nossa aula de hoje. A gente vai fazer a aula de pronomes possessivos na língua inglesa. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de passar algumas dicas para vocês se organizarem um pouco melhor nesse momento que vocês estão tendo de estudar em casa. Portanto, eu coloquei uma telinha aí que chama Tips for Successful Online Learning. What does it mean? Some tips for you. Algumas dicas. A primeira dica fala assim: assign a study area. Ou seja, escolha uma área tranquila para você fazer o seu estudo, um lugar organizado, um lugar que você goste de ficar, tá? Então, às vezes tem muito ruído, a gente acaba se desconcentrando, põe o foninho de ouvido e foca nos estudos, tá bom? Uma outra coisa que eu coloquei aqui para você não tenha um monte de coisa que você não precisa do seu lado, porque isso só acaba te desconcentrando ainda mais. Principalmente esse rapazinho. Tem gente que está estudando com ele, então, beleza, deixa ligado e manda ver. Mas quem está usando o computador, deixa o celular lá longe. A hora que você terminar o estudo, você pega o celular. Outra coisa importante tenha a apostila, tenha o seu estojo, tenha um bloco de anotações para vocês irem marcando as coisas importantes no decorrer da aula. E também algo bastante importante quando a gente está falando de estudar assim à distância depois das aulas, sempre pegar o material indicado pelos professores, os exercícios, e tentar fazer esses exercícios. E se tiver dúvida, entrar em contato com a gente, seja por e-mail, seja pelas lives que a gente vai disponibilizar para vocês. E assim, mesmo separados, a gente vai continuando aí juntos. Tudo bem? Vamos começar hoje? Muito bom! Então, você já abriu aí a sua apostila no módulo 9, página 382. Eu começo a nossa aula com uma tirinha, justamente falando sobre online learning, ou seja, ensino online à distância. E o cartunista que fez esse desenho aí, ele estava justamente satirizando alguns professores, que não é o caso nosso aqui do Objetivo, que estamos começando a fazer as nossas aulas, né? Claro que não, que nós jamais faríamos isso. Mas olha só o que ele fala. Hello, I'm Zoe, and this is my class video. Percebam aí que nesse primeiro quadrinho aí, ele está falando This is my class video. Ou seja, ele está se referindo à sala de aula virtual dele, my class video. Hello, I'm Zoe, and this is my class video. This is my classroom. And this is our teacher, Mrs. Brown. Where is her hand? This is my friend Dave. Where are his legs? This is my parrot. Where are my legs? It's a terrible video. Ainda bem que isso não acontece com a gente, não é? Então, observe o uso dos pronomes possessivos nessa historinha aqui. Como o próprio nome diz, o pronome possessivo vai indicar posse, essa ideia de que alguém possui alguma coisa. So, this is my class video. Ou seja, é a minha aula de vídeo online. And this is
our teacher. Our teacher. A nossa professora. This is my friend. Meu amigo. Where are his eyes? Os olhos dele. This is my parrot. Meu papagaio. Where are my legs? E a conclusão? It's a terrible video. Bom, vamos estruturar um pouquinho melhor, então. Quando que a gente usa pronomes possessivos e quais são os tipos dos pronomes possessivos na língua inglesa? A gente tem, em inglês, dois tipos de pronomes possessivos. Se você pode aí observar na sua página 382, que as mesmas informações que eu estou passando aqui, você tem tudo na sua apostilinha, tá bom? Então ele fala aqui, dois tipos de pronomes possessivos, possessive adjectives and possessive pronouns. Né? Os pronomes, um chamado de adjetivo e um chamado de pronome possessivo. Adjetivo e possessivo. E ambos transmitem uma ideia de posse, que alguém possui alguma coisa. Puxa, tem alguém me perguntando ali, mas quando que eu vou usar adjetivo e quando eu vou usar o pronome possessivo? Muito simples. O pronome adjetivo, ele sempre tem de vir antes do substantivo. Pensa essa frase em português. Eu tenho um carro azul. I have a blue car. Ou seja, o pronome possessivo, aliás, desculpa, o pronome adjetivo, que é o que nós estamos falando agora, ele deve vir antes do substantivo. Essa é a regra principal. Adjetivo antes do substantivo. E o pronome possessivo, ele vai substituir o substantivo para evitar uma repetição. Quer ver um exemplo? Vou pôr dois exemplos. I have my car and my sister has hers. I have my car. Car é o substantivo. Então, esse pronome possessivo aqui está vindo antes de um substantivo. Se vem antes de um substantivo, pronome adjetivo. Por que eu estou usando my? Porque sempre o pronome adjetivo tem que concordar com quem está falando, quem tem determinado objeto. Se sou eu, I, my. Já a gente vai estudar aquele quadrinho que você tem na sua apostila, tá bom? Agora veja esse pronome aqui no final da frase. Não tem nenhum substantivo depois. Ó, tem o ponto final. Então, se eu tenho ponto final e não tenho nenhum substantivo depois, eu uso o pronome possessivo. Então, pronome adjetivo antes do substantivo. Pronome possessivo nunca antes do substantivo. Olha esse exemplo. My name is Igor. My, porque name é um substantivo, então my name. Agora, mine is Chris. Imagina duas pessoas diferentes falando isso. My name is Igor, mine is Chris. Ou seja, o meu nome é Igor. E outra pessoa fala, o meu é Chris. Por que ele usou mine e não usou my? Porque aqui, ó, eu tenho verbo, não tenho substantivo. Então, eu repito para entrar aí por osmose na sua cabeça. Adjetivo, pronome adjetivo vem antes do substantivo. E pronome possessivo nunca vem antes do substantivo. Às vezes tem um ponto final, tem um verbo. Vamos ver uma tabelinha? Acompanhe na sua página 382. 382. Primeira coisa que eu quero que você faça é dar uma pausa no vídeo e copie os pronomes sujeito aí nesse quadrinho que você tem aí da sua apostila. Aí na sua apostila está escrito assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Então copie igual esse meu quadrinho aqui, ó, para você saber que se o sujeito for I, os possessivos que eu posso usar vai ser mine e o adjetivo vai ser my. You, your, yours. He, his, her, his. She, her, hers. Faltou um S aqui, ó. She, her, hers. Tudo bem? Her, hers. Aqui, ó. Tá faltando um Szinho aqui. Pronto. It, its, its. We, our, ours. They, their, theirs. Então, recapitulando, qual é mesmo a diferença entre usar esses pronomes e usar esses pronomes aqui? Estes aqui, eles vêm antes do substantivo. E esses aqui, eles nunca vêm antes do substantivo. Eles virão antes de um ponto final, antes de um verbo, porque ele realmente suprime o substantivo. Fica calmo. Você está achando difícil? Calma que vai dar tudo certo. Vamos devagar com isso aí. Então, vamos estudar
cada um separadamente, tudo bem? Então, não fica apavorado que vai dar tudo certo. Vamos passar para o próximo aqui. Agora, a gente vai começar a falar propriamente dos adjetivos, dos pronomes adjetivos primeiro, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas particularidades dos adjetivos. Primeiro, a pronúncia deles. Então, eu tenho my, your, his, her, its, our, your, their. Cuidado, tem gente que fala their. Oh, their, bom, it's their, ok? Então, como dito antes, os adjetivos vêm antes de um substantivo. Vamos lá ver. That house belongs to Jane. It's her house. To belong é o verbo pertencer. Se a casa pertence a Jane, ou seja, é a casa dela. It's her house. I have my own car. It's fantastic. She's fantastic. Né? Lembra que car a gente substitui por she. Então, I have my own car. Se é my. Vai olhando aí no seu quadrinho, tudo bem? E depois, Bob share a flat with his friends. Ou seja, esses amigos de quem são? Não são do Bob? O Bob não é he. Então, se Bob é he, a gente tem de usar um pronome que concorde com a terceira pessoa do singular. Então, se Bob é he, a gente tem de usar his. Tudo bem? Ótimo. E não custa lembrar, a gente está usando os pronomes adjetivos porque todos eles estão vindo antes de um substantivo. Outra particularidade, está tudo escrito aí na sua apostila, vai acompanhando pelos itens. Toda vez que a gente tiver on, a gente sempre tem de usar um pronome adjetivo também. Esse on significa próprio. Então, se a Melissa tem a sua própria casa, Melissa has her own house. Porque a casa é dela, é da Melissa. Então, house é o substantivo, Melissa é she has her house. Em português, eu falo, a Melissa tem a sua casa. Mas em inglês eu não posso usar o your para tudo. Em inglês, sempre você tem que concordar o pronome com o sujeito. Mesma coisa desse exemplo. Ó. My parents have given me their own TV, but I want a new TV, a new one. Ou seja, os meus pais me deram a TV deles, própria, TV deles. Mas eu quero uma TV minha, né? Então, se eu estou falando dos parents, parents são os pais, são eles. Então, they, their. Tudo bem? Eu estou usando o pronome adjetivo, porque aqui eu tenho a palavrinha on. So far, so good? Vamos dar uma olhadinha nos possessive. Então, quando que a gente vai usar os pronomes possessivos? Ó, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Os pronomes possessivos são usados quando a gente quer substituir o substantivo e o pronome adjetivo para evitar uma repetição. Por exemplo, olha o exemplo. I have my own car. Eu tenho meu carro próprio. A gente já viu que antes de on, antes do substantivo, pronome adjetivo. E pronome adjetivo concordando com o sujeito. I, my. I have my own car. E a minha irmã tem o dela. Eu não preciso falar and my sister has her car. Em vez de eu falar her car, she has hers. Olha lá. Quem tem o carro não é a minha irmã? Então, se minha irmã é she, a gente vai usar o pronome possessivo, hers. Por que eu pus o pronome possessivo e não adjetivo? Porque não tem substantivo depois, tá bom? Girls, are these dresses yours? Olha o imperativo aqui. A gente pode usar também o pronome possessivo para eu finalizar essas frases no imperativo. Em inglês, quando a gente usa o imperativo, sempre o sujeito do imperativo é you, que está implícito. Então fica, garotas, esses vestidos são seus? São de vocês? São seus? So, girls, are these dresses yours? Olha lá, final da frase, não tem substantivo depois, a gente sempre usa o pronome possessivo. Então, se é imperativo, ó, girls, vírgula, boys, vírgula, né? Se aqui tiver no plural, a gente usa yours. Se aqui tivesse no singular, a gente usava your, tá bom? Those books belong to Mark and John. Those are theirs. Ou seja, esses livros pertencem ao Mark e ao John. Esses livros são deles. Ou seja,
Eu estou falando do Mark e do John, ou seja, é deles esse livro aqui. Não tem o substantivo depois, tenho de usar pronome possessivo em vez do adjetivo. Tudo bem? Dúvidas? Angústias? Tranquilo? Muito bom. E terminando aqui, a gente tem algo em inglês que a gente chama de duplo possessivo. Toda vez que eu tiver isso, ó, a, substantivo, of, sempre você vai usar um pronome possessivo. E esse a, substantivo, of, significa um dos. Por exemplo, quando eu falo a CD of mine is with Paul. Então, um dos meus CDs está com Paul. Então, a CD of mine, um dos meus CDs. Emily can't stand John anymore. Emily não aguenta mais o John. He is an enemy of hers. Ou seja, ele é um dos inimigos dela. Então, você tem artigo indefinido, né? Ao an, substantivo, of, e eu vou usar o pronome possessivo para falar um dos, uma, né? Sempre ao an, substantivo, of. Tá bom? Última regra, juro que estou terminando. É expressamente proibido o uso de artigos antes dos possessivos. Em português, nessa frase eu falaria: a minha casa é bonita. Mas em inglês você nunca vai colocar the my house is beautiful. My house is beautiful. Your car is nice. Em português eu falo o seu carro é legal. Mas em inglês, your car is nice. E nunca the your car is nice. Tudo bem? Ótimo. Qual que é a sua missão agora? Fazer apenas o exercício número 1 da página 383. A ideia é que você dê uma lida na sua apostila, na página 382, lendo e relembrando tudo o que eu disse aqui durante a aula, e que você tente fazer o exercício número 1. Só o exercício número 1? Só o 1 por enquanto hoje. Daí na aula que vem a gente corrige esse exercício, faz algum comentário que precisa. Vocês me escrevam, tirando as suas dúvidas, se vocês as tiverem. Ah, professor, coloquei isso, tá certo ou tá errado? Pode escrever? Pode me escrever. Não tem problema, o horário que for, escreve que eu respondo para vocês, tudo bem? E o que você tem de fazer nesse exercício 1? Você tem de sublinhar qual é o pronome correto para completar as frases. Vou dar o exemplo do exercício 1. Ele fala assim: all students are expected to hand in composition on time. Então, será que é their composition ou theirs composition? Se composition é um substantivo, então qual é o tipo de pronome que vem antes do substantivo? O pronome adjetivo. Então, essa é a ideia do exercício 1. Mas para fazê-lo, reveja a teoria, leia tudo novamente e se tiver dúvida, me escreva. Então, essa é a ideia. E hoje você tem uma novidade. A cada aula, você vai ter uma questãozinha para você responder a respeito da aula. Questãozinha simples, rápida. Você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai acessar essa questãozinha aqui. E daí, você vai clicar lá na resposta, me enviar. Isso vai validar a sua presença na aula de hoje. Toda vez, a cada aula que nós temos, você terá aí um prazo de 48 horas para você responder o questionário, tudo bem? É sempre uma questãozinha para validar a sua presença na aula de inglês, tudo bem? Lembrando mais uma vez, se tiverem dúvidas, me escrevam. Um abraço para todos vocês. Desejo um ótimo feriado na quarta-feira, feriado aqui, aniversário de Santo André. Se cuidem e, qualquer problema, estamos sempre dispostos a ouvi-los. Um abraço, bye bye!